Capítulo 8. Daniel 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. 2. E na visão que tive, parecia-me que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. 3. Levantei os olhos e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele, no furor da sua força. 7. Viu chegar perto do carneiro, e movido de cólera contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. 8. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. 9. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. 12. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado e prosperou. 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? 14. Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faze que este homem entenda a visão. 17. Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. 18. Enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, e me pôs em pé. 19. Disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. 20. Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. 23. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. 24. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo.
25 Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. 26 E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. 27 E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse.